Obrigado, Rubens. Boa noite, irmãos. Como estão vocês? Graças a Deus. Já ouviu falar que Deus é fiel? Ele é bom também? Ele usa os cabeludos? E quem usa cabelo curto com mousse também ele usa? Amém? Ele usa os velhos, mas usa também os novos. Amém? Obrigado, irmão. Que Deus te abençoe. Então, estamos felizes de estar aqui de novo, tá bom? Né? Que Deus abençoe. A Nilva, sempre obrigado por nos receber na casa dela. E ali é completo. Ela recebe, ela cozinha, ela passa, presta roupa do marido. É santa mesmo. E eu disse a ela, aguentar um pastor não é fácil. 3. Mas Deus abençoe, amém, as mulheres dos pastores. Amados, eu quero ver um texto com vocês. Está no Evangelho de Lucas, no 8º capítulo, a partir do verso 22. Amém? Parabéns ao Hudson, que fez essa peça aqui com a moça. Muito bom, né? Esses Hudsons que tem por aí são... Difícil você encontrar um Hudson, mas quando encontra... Ele costuma ser gente boa. Amém? Ontem o Jackson falou. Foi muito bem, né? Me abençoou também. Quem encontrou Lucas? Fala assim, ó, encontrei. 22. O verso 22. Encontrou também? Então vamos nessa. Jesus acalma a tempestade, amém? Certo dia, Jesus subiu num barco e os seus discípulos também. Ele disse, Lucas 8, 22. Juntos? Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do lago. Então, eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Isso é muito bom. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram dizendo, ó mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu a ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então disse aos discípulos, por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, diziam uns para os outros, que homem é este, hein? Ele manda até no vento e nas ondas, e estes ainda lhe obedecem. Esse homem é Jesus. Amém? Amém. Amados, às vezes a gente vê assim, né? Os crentes falarem assim algumas coisas sobre alguns personagens da Bíblia que são até assim engraçadas, né? E umas são assim meio pesadas, tipo assim, você já ouviu dizer que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele? Pessoal, é ou não é? A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava doente, com uma febre muito alta, e disseram isso para Jesus. Aí ele foi até a casa de Pedro, e ali a Bíblia diz que ele curou a sogra de Pedro, amém? E ela passou a cuidar deles. Ela passou a servi-los. Aí eles dizem assim, sogra boa é a sogra que serve. Não é? A Bíblia diz que disseram para Jesus que ela estava doente. Eu imagino que quem disse foi Pedro. Talvez ele chegou para Jesus e falou assim, JC, estou com 2 problemas. Quais? Um probleminha e um problemão. Qual é? O probleminha é que a minha sogra está doente. E o problemão? Ela está lá em casa. Né? Tipo assim, né? Ela está doente, mas ela está doente na minha casa. Aí eu queria te pedir uma bênção, Jesus. Qual é? Vai lá, pai. Você sabe que você não faz ideia, Jesus, o que é ter a sogra dentro de casa. Doente ainda.
E Jesus, irmãos, foi até lá, amém? E ele curou a sogra de Pedro. E essa passou a servi-los. Amém? Sogra boa é a sogra que abençoa. É a sogra que serve. O Rubens, há uns 50 minutos, ele se tornou sogro. Isso é demais. Eu disse, olha para trás, Rubens, eles estão de mão dadas. E ele olhou. Oh. Você está entendendo? Aí a Sara falou assim, ô pai, você vai levar ele em casa hoje? Leva porque ele está te observando. Ele está te observando para ver se você fica aprovado. Eu quero te dizer, querido, que essa mulher foi abençoada para servir. E Deus quer que nós sirvamos. Ele não transformou a saúde dela à toa. Assim como Ele não nos criou à toa. Eu assisti um vídeo de uma mulher que estava tentando estacionar o seu carro entre dois carros. As mulheres estão sempre tentando estacionar os seus carros. Sabe? E ela, não se ofenda, mas ela não conseguia estacionar seu carro, mas passou um cara, e ironia do destino, era um homem mesmo, e ele se ofereceu para ajudá-la. E então ela seguiu o caminho e ele ali estacionou o carro. De repente chegou um guarda de trânsito. Falou, vou ter que te multar. Ele olhou para o guarda. Aqui é local proibido, não pode parar. E ele preocupado assim, não sabia se olhava para o guarda de trânsito, se ele olhava para a dona do carro, se ele olhava para o carro, ou se ele não estacionava. De repente o guarda deu nele uma multa. E a mulher se andando. Aí, de repente, o guarda olha no banco traseiro e viu um par de muletas. Aí ele abriu a porta do carro, tirou dali o par de muletas, tomou a multa das mãos do cara, rasgou e disse, me perdoe, eu não sabia que você era deficiente, toma aqui, não pode parar o carro aqui, a vaga é para deficiente, pode caminhar. O cara olhou para ele, olhou para o par de muletas, olhou para ele. Ele pegou o par de muletas e deixa que eu chuto, sabe como é que é? Tá raso, tá fundo e foi que foi. Gente, isso é engraçado. Mas sabe qual que é o lado triste disso? É que nós também servimos as pessoas, mas a gente não serve com verdade, a gente tem medo de tomar multa. Sabe, às vezes nós estamos servindo a Deus ou servindo as pessoas da nossa maneira, sabe, pegando os pares de muletas e tentando caminhar, sendo que nós não precisamos desses pares de muletas para caminhar. Deus, Ele quer nos transformar. O homem que Deus usa é o homem que Deus transforma. E talvez você esteja pensando assim, mas mesmo assim, do jeito que eu estou, Ele está me usando. Sim, mas Ele quer nos transformar a fim de nos usar ainda mais. Deus não quer primeiro nos usar, Ele quer primeiro nos transformar. A prioridade de Deus é você, sou eu, e não é aquilo que nós fazemos. As coisas jamais serão mais importantes do que as pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo, derramou seu sangue, e com seu sangue Ele comprou para Deus gente. Aleluia. Isaías, a Bíblia diz que no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado num trono alto e sublime, e as abas das suas vestes enchiam o templo,
E de repente ele viu os serafins, e eles tinham 6 asas, e com 2 eles cobriam o rosto, com 2 o corpo, e com 2 eles voavam, e eles ainda cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua glória enche o mundo. E ele ficou admirado com aquela experiência, ele viu Deus, e ele ficou ouvindo Deus. De repente, um desses anjos voou até ele, tocou os seus lábios e disse: agora você não tem mais culpa, e os seus pecados estão perdoados. E ele disse: aleluia, eu te transformei. E não parou por ali. De repente, ele se viu agora diante de Deus, lhe perguntando: quem eu enviarei? Quem há de ir? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz que ele foi. Isso nos fala que antes de Deus colocar Isaías em atividade, Deus transformou a vida dele. Ele quer nos transformar a fim de também nos usar. Aleluia. O homem que Deus usa é o homem que Deus transforma. Aleluia. Deus nos escolheu. Ele quer nos abençoar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava atravessando a cidade de Jericó, e um homem que era muito rico, seu nome era Zaqueu, viu que Jesus passava por ali. Ele queria muito ver Jesus, mas a Bíblia diz que ele era pequenininho, uma mixariazinha de homem. Mas ele queria tanto ver Jesus. Quando ele olhou para a sua pequenez, ele também olhou para uma multidão que estava diante dele. Mas o que ele queria, ele disse: é ver Jesus, e eu vou ver de um jeito ou de outro. Ele teve uma ideia. Você tem ideias? Valorize as ideias que você tem. Ele teve uma ideia de subir numa árvore. Ele correu e subiu naquela árvore, assim de ver Jesus. Ele não apenas viu, mas ele foi visto por Jesus. Jesus parou, olhou lá para o alto, aquele que era pequeno cresceu e disse: Zaqueu de uma figa, desce daí. Ele estava numa figueira. Aleluia. Uma figueira brava. Será que era a esposa dele? Não. Ele falou: desce, Zaqueu, você é demais, você não tem medo de altura. A Bíblia diz que quando Zaqueu viu que Jesus o chamou, ele saiu em fuga, ele pulou. Eu sei lá se ele desceu escorregando, mas eu sei que ele desceu e correu para perto de Jesus. Aleluia. Jesus disse: ó, Zaqueu, gostei de você, vou lá para sua casa. Vamos lá para sua casa, tem cafezinho? Sabe o que é, Jesus? Mas a mulher não arrumou casa hoje. Você já foi na casa de alguém e a pessoa disse: não repara não, porque hoje eu não arrumei casa. Aí você não vai no outro dia. Senão vai dizer: não repara não, porque eu não arrumei casa. Não teve isso. Ele correu com Jesus para a casa dele. De certo, eles foram comer. Jesus passava tempo na casa das pessoas comendo. Só que quando eles estavam para seguir rumo à casa de Zaqueu, a Bíblia diz que eles começaram a reclamar. Mas por que esse cara vai comer na casa de um pecador como Zaqueu? Por quê? Zaqueu parou e disse: espera aí, eu tomei